Novamente, estamos juntos para darmos sequência ao estudo do livro Novos Rumos da Medicina, volume 1 e 2, escrito pelo Dr. Inácio Ferreira. Até então, ele falou sobre a história da psiquiatria, da neurologia, das doenças mentais como um todo. Agora, finalmente, chegamos a que é obsessão. Obsessão é a loucura psíquica. É a loucura sem lesão cerebral. É o desequilíbrio do espírito, dominado por forças invisíveis e inteligentes. Forças essas encadeadas e projetadas pelos espíritos e pseudomortos. Nós não morremos. O corpo, que é matéria putrescível, esse sim é transformado. O espírito, porém, que é imortal, continua a viver, levando consigo todos os sentimentos bons e maus que armazenou durante sua vida na matéria. Dr. Inácio Ferreira inclui aqui foto de 2 pacientes. Também aqui essas fotos estão muito apagadas. Inclui, então, a descrição que está em cada foto. Primeiro, paciente internada com obsessão. Dia 26 de março de 1936. A alta médica foi no dia 24 de dezembro de 36, ou seja, passou ali alguns meses. Segundo, paciente internada por obsessão. Internada em 18 de agosto de 36 e alta médica no dia 2 de fevereiro. No dia 25 de fevereiro de 37. Então, nenhuma dessas duas pessoas passaram um ano no hospital e tiveram alta médica, radicalmente curadas, sem necessidade de medicamentos. Certo? Continuando. Vivemos rodeados de entidades imperceptíveis aos nossos sentidos. São entidades que convivem conosco, tomam parte ativa dos empreendimentos a que somos obrigados a nos lançar na luta cotidiana. Ou seja, o que ele está sendo mostrado aqui? Que no passado remoto, as pessoas achavam que o que deixava a pessoa louca eram os espíritos demoníacos. Mas para isso, punham fogo nas pessoas. Eles estavam mais perto da verdade do que os pseudocientistas que procuravam uma razão material, um defeito físico para essa loucura. Por outro lado, o tratamento, nos dias de hoje, apesar de se entenderem que, na maioria dos casos, é um espírito, não é pondo fogo na pessoa que nós vamos resolver, não é? Vamos adiante. E essas entidades lutam juntamente conosco, nos incentivando para o bem, para o trabalho. Todavia, assim como nas necessidades da vida diária, somos rodeados por elementos bons que nos auxiliam em tudo e por tudo, e elementos maus que nos procuram prejudicar. Também no espaço existem entidades más que nos perseguem de todas as maneiras, procurando desorientar o nosso espírito. Os sentimentos são o apanágio do espírito, e o corpo humano é apenas a carcaça material, da qual ele se serve para poder viver a sua trajetória na Terra, da mesma maneira que necessitamos vestir um escafandro para mergulhar, por momentos, nas profundezas do oceano e perscrutar os arcanos maravilhosos. Após a morte do corpo material, o espírito continua a viver, imbuído dos mesmos sentimentos que manifestava por intermédio da matéria. Desencarnado, torna-se invisível aos nossos olhares, porém está sempre ao nosso lado, agindo com seus fluidos, com sua vontade, e quando age por maldade, ou por vingança, ou mesmo por ignorância do seu estado, provoca o que se chama obsessão. E o obsedado é aquele que sofre as consequências dessa perseguição. Os médiuns, então, como indivíduos mais sensitivos, na ignorância dessas coisas, são verdadeiros ímãs que atraem essas forças poderosas dispersas no espaço. O médium faz o papel do ferro imantado a atrair poderosamente, mais poderosamente quanto maior a sua mediunidade, as limárias de ferro que se agrupam em torno dos seus polos. Essa, que é essa força de atração? Nada mais do que o fluido vital, que ampara o organismo e ampara o espírito. Esse fluido está condensado no perispírito. Não o vemos, é verdade, como não vemos a força do ímã que atrai as limalhas de ferro, como não vemos a eletricidade, como não vemos Deus, mas sentimos o seu poder.
deslumbrados pelos seus efeitos. São forças invisíveis e ainda desconhecidas, porém reveladas pela sua atuação. O espírito desencarnado conserva, por intermédio do perispírito, essa força poderosa que o acompanha na erraticidade. Erraticidade é o estado não corpo físico, impregnado ainda das mesmas ideias e tendo os mesmos hábitos da vida vegetativa. Ele perde o corpo, porém conserva consigo o que sempre foi, o seu apanágio, o seu atributo, sua característica. As mesmas dores, os mesmos desejos, os mesmos tormentos, a mesma maldade ou os mesmos sentimentos bons, ligando os seus fluidos aos do sensitivo. Está feito o contato. E o resultado, em falando das obsessões, é o martírio do espírito encarnado. Martírio esse que se reflete no corpo orgânico, sofrendo todas as suas consequências, enquanto a medicina material, impotente, cruza os braços, quando não se persigna, vendo isso como obra do demônio. A vontade é apanágio, ou seja, a vontade é atributo do espírito, e ninguém ignora que ele seja uma força poderosa. Os espíritos desencarnados, mormente quando ainda muito materializados, encontram no organismo humano o fluido vital. Desse organismo, tiram o fluido preciso e, agindo pela vontade, que é força, combinam esses fluidos com os do seu perispírito, manipulando-os à vontade, com eles modelando o que muito bem entendem, materializando assim criações, visões pavorosas, com as quais atemorizam o espírito já enfraquecido e subjugado dos seus caprichos. O obsessor, combinando os seus fluidos com o fluido universal, modela a efígie, ou seja, a imagem que pretende, e quando quer, tirando também o fluido material do encarnado, transforma esses corpos translúcidos em corpos opacos, podendo agir em diversas maneiras, quer desorientando a vítima, quer determinando mudanças no estado molecular do seu corpo. Os médicos que trabalham em todos os ramos da medicina, mormente aqueles que se entregam à luta árdua no terreno neurológico e principalmente psiquiátrico, precisam desviar-se um pouco das suas investigações da matéria, lançando o seu estudo e as experimentações no campo espiritual. Precisam compreender que chegarão a essa compreensão, quer queira, quer não, de que 70% dessas tragédias que se desenrolam na humanidade, produzindo esses desequilíbrios mentais, são consequências de atuações psíquicas partidas do mundo invisível aos nossos olhos materializados, porém percebidas, sentidas pelos médiuns, criaturas possuidoras de um sexto sentido. Está aqui, meus amigos, a explicação, porque o paciente chega, fica doente 5, 10 anos, depois sara, sem mais nem menos. Como é que fica? Sarou por quê? Não é? Continuando. Lançando suas pesquisas para esse campo vasto, infinito, perceberão a grandeza e o poder que lhes conferirão meios fartos para elevá-los aos pináculos da glória, transformando-os no ramo mais sublime e produtivo da medicina. Caso contrário, continuarão tateando às cegas, girando em torno de si mesmos, numa circunvolução eterna e infinita. Vendo de um lado as pesquisas estafantes dos especialistas e a luta insana que travavam contra as ondas encapeladas do mar, revolto da dúvida, da incerteza, e de outro o farol que se erguia sublime e majestoso, bem capaz de lançar as suas luzes possantes sobre aqueles náufragos que se debatiam, proporcionando-lhes meios para se orientarem à procura da salvação. Não vacilamos. Tomamos o frágil barco e nos lançamos na escuridão do mar, tempestuoso, enfrentando furacões e as ondas revoltas, para, num esforço inaudito, com o fraco lume que nos fora doado, ir acender aquela luz que ainda haveria de se espargir com toda a sua intensidade e com todo o seu esplendor. Com os ensinamentos espirituais, com as sessões de investigações processadas com critério, rodeadas de todas as garantias, com médios sinceros, criaturas boas e simples, tivemos explicações para quase todas as falhas encontradas, e em pouco o hospital onde trabalhávamos produzia uma média de curas como poucos, ou talvez como nenhum hospital do mundo, produzisse em condições idênticas, com deficiência de tudo. Não tinha aparelhagem,
elétrica, não tinha instalações fisioterápicas, não possuía enfermeiros especializados, medicamentos eram uma parcimônia tal que quase só se empregavam amostras obtidas da generosidade dos laboratórios. Um único médico material, nós, que durante mais de 2 anos não conhecêramos um enfermo sequer e não havíamos doado sequer uma receita. Todavia, a sinceridade daquela gente e do seu poder mediúnico eram tão grandes que tínhamos que dispor os laboratórios do infinito, cuja porta havíamos entreaberto e cujo esplendor divisávamos em toda a sua grandeza e todo o seu poder. Considerando a medicina material como uma carreira mais sublime dada à humanidade em auxílio do próprio ser humano, encontrando na medicina espiritual tantos e tantos recursos para preencherem as faltas existentes, procuramos dar a uma o que lhes pertencia e a outra o que lhe era de direito, advindo disso a nossa estreia nas lides da imprensa com o relato destas colunas da Revista Internacional de Espiritismo dos resultados obtidos no campo das investigações. Que a nós fora concedido o reconhecimento daquelas coisas tão sublimes, era natural que, como médico, sem ambições materiais, espalhássemos aqueles conhecimentos, chamando a atenção dos colegas, procurando despertar-lhes a boa vontade para o estudo, para a investigação daqueles assuntos e processos que lhes punham nas mãos uma terapêutica mais poderosa e de resultados mais surpreendentes que aquela que até então era empregada, procurando chamar-lhes a atenção para esse auxílio espiritual, para o seu poder, para a sua força, porque aliando ao auxílio espiritual, aos conhecimentos materiais, estariam aptos para lenir dores que não manifestadas pela matéria, mas por ela sentidas. Procurávamos e procuramos chamar-lhes atenção, levando seus sentidos, suas investigações, para os tormentos do espírito. Tormentos que a nossa terapêutica material é incapaz de aliviar, de atenuar. Tormentos que não permitem um discernimento pela materialidade, pelo orgulho e pela vaidade. Os espíritas em geral, dentro dos seus ensinamentos, dentro das suas acepções e dentro ainda dos seus conhecimentos, consideraram a medicina como uma vanguardeira das finalidades para as quais se batem, lenir dores e atenuar tormentos. Os espíritas em geral consideram os médicos como verdadeiros missionários no auxílio da humanidade, procurando atenuar dores impostas pelas próprias provações, lenir aos sofrimentos procurados pelas próprias criaturas. Esses sofrimentos procurados pelas próprias criaturas estão sob o domínio da medicina material, mas as dores impostas pelas provações só o Espiritismo é capaz de atenuar e de lenir. Os espíritas têm convidado a medicina, o estudo e a investigação, fazendo com desinteresse material, procurando assim pôr ao seu alcance aquilo que os seus métodos materiais são incapazes de lhe proporcionar. Eles têm procurado mostrar na medicina que as dores das provações, os gemidos, os lamentos, os desesperos são males sofridos pelo espírito e apenas exteriorizados pela matéria. Diariamente, por todos os recantos do mundo, provas e mais provas dessas curas consideradas milagrosas atestam a verdade da sobrevivência da alma, o poder que se dispõe dessas mesmas almas, umas maltratadas, outras amparando as criaturas. O Espiritismo e os seus adeptos, e nisso consiste uma das suas grandezas, concitam todos ao estudo, à análise e às experimentações, numa demonstração de que não temem refutações às ideias que pregam, ensinam e exemplificam. Quem se baseia na verdade não teme as análises nem as pesquisas. Jornais, revistas, boletins, livros aí estão, por todos os lados, por todos os cantos, desafiando os adversários para o estudo e a prática. Se o Espiritismo é uma religião consoladora, se os seus adeptos aceitam o ide e curai os enfermos, se a sua missão de compreensão se refere ao auxílio aos mesmos favorecidos, provando os seus ensinamentos com atos atestados pelas centenas e centenas de casas de caridade que procuram todos os recursos criteriosos para ajudar o seu próximo, se procedem como verdadeiros missionários, amparando e auxiliando, ipso facto, tem a medicina material, os seus médicos terrenos, um dos grandes e importantíssimos fatores de êxito, verdadeiros auxiliares para ajudá-los na sua campanha gloriosa de auxílio aos infortunados e aos sofredores. No entanto, a medicina continua na sua rotina oficial, mergulhada no estudo da matéria, indiferente aos apelos que o Espiritismo lhe faz para voltar os seus sentidos também para o espírito.
No entanto, ela continua soberbada pelo orgulho e pela vaidade, desvirtuando quase a sua finalidade e empanando a sua grandeza. O espiritismo é uma das partes da ciência, como é a medicina, e se essa ainda não atingiu as culminâncias do poder e da glória, é porque o seu indiferentismo ao apelo espírita tem sido intransigente, sem ao menos dignar-se dizer o porquê desse indiferentismo e dessa intransigência. A prática que temos como médico terreno, estudando, procurando, investigando o terreno espiritual, sempre perante os demais colegas, permitindo que lhes lancemos um apelo que incessantemente temos feito. A medicina, no conceito espírita, é a missionária oficial para atenuar os tormentos da matéria. Nós, como médico e como espíritas, que investiga, dizemos que ela, a medicina, é a missionária oficial, deu um poder supremo para amparar o espírito, porém não aceitando o oferecimento que se lhe faz. Oferecimento baseado em milhares de provas, documentações, jamais estará apta a galgar esses obstáculos que constantemente se opõem no seu caminho. O maior erro da medicina oficial terrena é julgar que o túmulo é a última etapa dos seus esforços. Enquanto persistir esse engano, terá que se curvar perante muitos casos, muitas doenças perfeitamente explicáveis, mas que o seu entendimento ainda não aceita. Não aceita por quê? Simples e unicamente porque não investiga além das catacumbas. Se ela aí penetrasse, guiada pela luz da razão, por seu raciocínio correto, veria o deslumbramento que se lhes oferece, além das trevas, além túmulo, e poderia divisar todo o esplendor, todas as explicações necessárias para quase tudo aquilo que a perturba e se opõe à sua marcha sublime e triunfante. A medicina não conhece o espiritismo. Ela tem sido apenas indiferente aos casos apresentados, procurando explicá-los com a sua materialidade, sem se dar ao trabalho de o estudar e investigar. Por vezes levantam-se vozes de ataque, verdadeiros gritos de estertores e de desespero contra o espiritismo e seus adeptos. É a medicina? Não. São alguns médicos, valores que se perdem no mar imenso da ciência, vozes das quais se conhece a boa vontade e o desejo de auxiliar a coletividade. Quem são eles? Quem são essas criaturas que assim escrevem, provocam polêmicas e procuram demonstrar a veracidade dos ensinamentos materiais? Cientistas de valor, não há de negar, mas que não conhecem o espiritismo, não têm o fôlego preciso para continuarem no seu apelo de descrédito por se apoiarem em inverdades, por que não dizer muitos estribados em interesses materiais ou dogmáticos. Por que esses clamores? Ninguém sabe, pois falam, escrevem sem fundamento, demonstrando ignorância completa e absoluta da causa contra a qual se batem. São vozes isoladas, que não têm o estudo preciso, não têm o direito de falar em nome da medicina, pois se meia dúzia deles se batem, apoiados em conhecimentos rotineiros, contra os mesmos se levantam dezenas de outros, opondo-lhe os mesmos diplomas, conquistados com os mesmos sacrifícios, que lhes conferem os mesmos direitos. Enquanto isso, a maioria se conserva indiferente, continuando na sua rotina, parando por vezes como simples espectadores. 2 ou 3 médicos no Brasil dizem que o espiritismo faz loucos. Contra essa assertiva de 2 ou 3 levantam-se dezenas de outros para refutá-los com bases sólidas e documentações plenas de fatos e acontecimentos. Respondemos-lhes pela nossa vez: não é verdade que o espiritismo faz loucos. E dizemos-lhes com conhecimento de causa, porque jamais o estudaram, jamais fizeram trabalhos apropriados para essa investigação, enquanto estudamos, investigamos, procuramos e analisamos perante centenas de trabalhos, perante milhares de observações de enfermos. E entre esses milhares de doentes, apenas 39, por muito favor, eram espíritas, o restante eram de outras religiões. São essas vozes isoladas a que se levantam contra o espiritismo. Jamais a medicina, e se essa algum dia chegar a fazer a mesma coisa, mais tarde se envergonhará do seu ato, como se envergonhou perante Ambroise Paré, que descobriu a ligação das artérias, perante Oswaldo Cruz, que saneou o Rio de Janeiro, perante Janer com sua vacina contra a varíola, perante Horácio Weiss, que lançou anestesia e tantos outros, que hoje são considerados verdadeiros brasões de glória, trazendo-lhes o próprio benefício que usufrui na sua luta contra a dor e contra o sofrimento.
São vozes isoladas que clamam e pedem leis para refrear a verdade, que se espalha de tanto benefício tem trazido à humanidade. Leis? Os homens estão à altura de fazerem leis para o governo de si mesmos, mas é uma utopia o querer impor leis a um poder superior divino que rege não só essas criaturas, mas todos os mundos. Leis que regem as determinações de Deus. Somente opiniões sectárias são capazes de conceber semelhante absurdo. Leis que sejam freios para os desvirtuamentos do espiritismo, da medicina, do catolicismo, da engenharia, do direito, da farmácia, de todas as instituições humanas? Disso sim há necessidade, e os próprios espíritas são os primeiros a dar o seu apoio moral, seu auxílio para demonstrar o que serve e o que não serve. Esses colegas, que aliás nos inspiram respeito, deviam começar a reformar elaboradas por suas imaginações pela própria ciência de que fazem parte, dando exemplo nos próprios princípios que seguem para estenderem depois essas reformas pelos demais setores. Por que não pedem providências contra o desvirtuamento de inúmeros médicos, cujos consultórios são verdadeiros antros de exploração? Por que não clamam providências contra a indústria dos abortos e ligação de trompas? Por que não gritam contra a exploração dos medicamentos, cuja indústria prolifera como erva daninha, impossibilitando com seus preços exagerados a sua aquisição pelos pobres? Por que não clamam por leis repressoras do charlatanismo médico que cura tudo, percebendo honorários adiantados? Por que não pedem providências contra seitas religiosas que tudo vendem a peso de ouro, inclusive águas milagrosas? Quanta coisa e quantas quais gritar. No entanto, escolhem justamente uma religião, uma filosofia, uma ciência, cujo pilar principal é a caridade. Quantos abrigos para velhos, órfãos, viúvas, párias, para os enfermos, pobres, não pululam por esse Brasil imenso, atestando a grandeza dos ensinamentos do Espiritismo? A verdade não se detém com palavras, nem com gritos histéricos. A sobrevivência da alma é um fato. Não existem forças que detenham a marcha da sua divulgação, enquanto os seus emissários procederem com critério, com elevação de alma, com verdadeiros cristãos que não temem sindicâncias contra os seus métodos de vida e contra os seus atos e suas ações. Não julguem o Espiritismo por essas reuniões de criaturas infelizes que pululam em todas as instituições, indivíduos que desvirtuam os princípios nobres e elevados, movidos pela ganância do ouro e das especulações. Estudar, investigar, remexer esses escaninhos da matéria e do espírito, eis o que os médicos criteriosos devem fazer. A medicina é uma parte da ciência, é uma das suas partes mais sublimes, e ela compete olhar pela humanidade que sofre. Por todos os lados a que se volver encontrará corpos chagados e ouvirá soluços, gemidos e lamentos. Enquanto, porém, não deixar, por momentos, os seus cuidados com a matéria, a fim de voltar os seus sentidos para o espírito, ver-se-á constantemente tolhida na sua nobre missão, paralisada no seu poderio, impossibilitada de continuar na sua marcha ascensional para cumprir, com perfeição, os desígnios que lhes foram impostos. Se a ciência oficial considera apenas a matéria, afirmando como um dos seus luminares que o cérebro segrega o pensamento como o fígado segrega a bilis, toda a enfermidade se prende naturalmente em uma causa orgânica. Ora, vimos em fartas citações que o multiplicaríamos indefinidamente, se isso fosse necessário, que os maiores psiquiatras modernos, aqueles que de fato merecem esse título, confessam a existência de enfermidades sem origem física, sem que os organismos do paciente mostrem um índice deficiente, sem traumatismo ou anomalias. Então, é que a causa das referidas enfermidades está fora da matéria, pelo menos daquela matéria que normalmente afeta os nossos sentidos. Dizemos que a causa está nos espíritos menos evoluídos, que vivem na erraticidade, ainda ébrios de ódios, desejos de vingança, de amor, de posse de pessoas ainda encarnadas. Até lá, essa causa terá que levar os seus passos à psiquiatria, se quiser merecer esse nome. Entidades invisíveis, mas dotadas de inteligência, agindo por meio de fluidos mais ou menos grosseiros do perispírito, conseguem influir nos espíritos encarnados, provocando-lhes todas as síndromes das mais variadas enfermidades. Os espíritas curam essas enfermidades. Elas vêm sendo tratadas assim desde há milênios.
Jesus curava os endemoniados, os possessos, com o poder sugestivo da sua elevação espiritual. O Espiritismo oferece à psiquiatria oficial uma explicação de um método de cura e apresenta observações aos milhares em todos os recantos do mundo. Seu método é universal. Primeira garantia oferecida está de acordo com a teoria formulada. Segunda garantia tem o êxito da maioria dos casos. Terceira e última, que coroa as primeiras e até mesmo poderia dispensá-las. Porém, se a ciência oficial nos apresentar, dentro ou fora do Espiritismo, outro método que se universalize, que esteja de acordo com sua própria teoria, que cure a maioria dos casos, que realize mais que os espíritas, então não teremos dúvidas em louvar-lhe o zelo e o labor fecundo, e aproveitar para nós a sua descoberta sábia e humanitária. Até que isso se verifique, continuaremos, os espíritas, a empregar o que conhecemos, pouco espetacular, sem complicações, porém de nomenclatura muito eficaz. Segundo Allan Kardec, o espiritismo é francamente evolucionista, acompanhando o progresso da ciência e deve, como aconselhava Paulo, o apóstolo, examinar todas as coisas e escolher a melhor. Mas estamos bem seguros de que psiquiatria e o espiritismo não são separáveis, mesmo o segundo com todo maravilhoso, que a primeira será, no futuro próximo, um dos mais belos e viçosos ramos. Se esse livro, com as observações nele contidas, não tiver valor perante o mundo científico ou profano, pelo menos um mérito ele terá. Se o Brasil, no conceito de Humberto de Campos, é o coração do mundo e pátria do Evangelho, ele será, como a primeira obra do gênero no mundo inteiro, ele será, repetimos, a pedra fundamental também saída do Brasil, para a construção do alicerce sobre o qual se erguerá triunfante, sublime e majestoso o edifício da futura psiquiatria. Eu quero observar aqui a criação das associações médico-espírita, que já existem em muitos locais do mundo, várias no Brasil, várias na Europa e inclusive nos Estados Unidos. São médicos espíritas que fundam o seu trabalho baseado na existência da alma. Há muitos psicólogos e psiquiatras espíritas. Mais uma vez ressalto Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, entre outros tantos. Há vários que trabalham, estudam, fazem palestras em universidades sobre o assunto. Procurem, buscam, entendam e vão descobrir uma riqueza de detalhes. Eu lembro também muitos estrangeiros. Dr. Brian Weiss, esse médico, através da hipnose, regressão de memória, curou centenas de milhares de pessoas, simplesmente regredindo a memória e a pessoa identificando os seus males em situações de vidas anteriores. Procurem Brian Weiss, vocês vão ver um trabalho que não tem nada a ver com religião, nada a ver com religião, porque a sobrevivência da alma não é religião, é ciência, é uma lei natural. Assim como trocamos os dentes, não é? Nós também morremos e nascemos. Temos apenas uma vida, mas que se alterna em fases na matéria e fase nos planos espirituais. Espero que estejam gostando do estudo, aguardo todos na sequência. Abraços!